Bom dia, bom dia, bom dia. Dia 9 de janeiro. 9 de janeiro de 2023, estamos aqui para nossa live espiritual e hoje nós vamos falar sobre o que, gente? Sobre o encontro com Jesus, sobre o teu encontro com Deus, o teu encontro com Jesus. Bom dia, Solange, querida. Bom dia, querida. Bom dia, Jússi. Ô, gente, hoje nós vamos... Olha, hoje tem uma palavra de poder aqui nesse lugar. Vamos convidar as pessoas para estar aqui. Vamos mandar esse aviãozinho para as pessoas, porque hoje tem palavra de poder e tem... Jesus vai dar um puxão de orelha, viu, gente? Vai dar um puxão de orelha em nós. Hoje tem palavra de poder, hoje tem... vou falar um pouquinho sobre a epifania, não é, de Jesus, que é essa manifestação de Jesus ao mundo, o que nós celebramos ontem na Igreja Católica, mas ali eu estava no sermão, junto com o padre, na homilia, sermão não, né, na homilia, e aí Deus me deu a palavra, você vai falar sobre isso amanhã, então, hoje, ao comando de Deus, nós vamos falar sobre o quê? Sobre esse encontro com Jesus, sobre essa manifestação dele ao mundo, não é? Vamos convidar, vou mandar aqui, gente, vou mandar esse aviãozinho para as pessoas, para que elas acordem, né? Vamos chamar esse povo, porque eu falo assim, tem gente que não acorda cedo não, né, gente? Tem gente que não acorda cedo, tem gente que não quer acordar de manhãzinha para poder rezar, mas vamos acordar esse povo, uma hora a gente faz esse povo começar a acordar cedo, né? Eu tô aqui mandando, vou mandar 50 aviõezinhos. Manda aí, para quantas pessoas você mandou? Para quantas pessoas você tá mandando esse aviãozinho para estar aqui conosco? Ó, tô mandando para todo mundo aqui. Vamos nos comprometer a evangelizar. Tô mandando, gente, para 50 pessoas. Vou mandar aí para 50 pessoas. Harumi, bom dia. Vilma, querida, bom dia. Um ótimo dia, como diz ali a Solange, né? Um ótimo e abençoadíssimo dia. Uma excelente semana, abençoada na presença de Deus. Bom dia, Eliette. Gente, Eliette, ela é minha colega desde quando a gente tinha 8, 9 anos de idade, né? Nós já temos aí seus 50 e tarará, mais de 40 anos de amizade. Olha só, gente, que gostoso. Vamos convidar esse povo? Gente, clica naquele aviãozinho e manda, fala assim, gente, vem aqui, vem rezar um pouquinho, né? Vamos começar a semana já na presença de Deus. E eu já peço a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Eu já peço que o Espírito Santo te conduza para você enviar esse aviãozinho para outras pessoas, para essas palavras chegar em outros lugares. Não é Patrícia, não é Rafaela. Olha só, vamos mandar esse aviãozinho para outras pessoas, convidar para estar na presença de Deus. Um pouquinho, às vezes uma frase que a pessoa escuta já muda o dia dela, não é? Uma frasezinha que a pessoa escuta já é o suficiente para poder mudar a vida dela. Quantas pessoas que foram transformadas por uma palavra. Então, vamos nos comprometer, manda esse aviãozinho e fala assim, escuta isso aqui, assiste isso aqui. E depois lembrando que fica gravado no YouTube também, tá? Fica gravado lá no YouTube, caso você não possa assistir, mas é muito mais legal aqui, que aqui a gente interage, né? Wagner, bom dia! As minhas lives espirituais, elas ficam no YouTube. As outras não. Mas as lives espirituais, Nícia, eu quero assistir uma live lá de 1900 e bolinha, tá no IGTV, no YouTube. Por quê? Porque é um compromisso que eu fiz com Deus para evangelizar. As outras lives de trabalho não, mas essa daqui, que é para servir, que é o meu pilar servir, que é ajudar, que é evangelizar, elas ficam gravadas, tá bom? Então se você quiser assistir as minhas primeiras lives, elas ficam gravadas. Olha lá, e você pode compartilhar com outras pessoas, tá bom? Bora lá falar o que Deus falou comigo ontem. E eu tenho certeza que essa palavra vai ser de muita unção, então eu peço que o Espírito Santo te conduza. Peço que o Espírito Santo toque o seu coração, o meu coração, o coração das pessoas que vão assistir essa live depois, que coloque palavras na minha boca, que me dê a unção, para que eu faça tudo segundo a vontade dele e não a minha. Não é? Então vamos lá? Gente, ontem na igreja, eu estive na missa e ontem foi o dia da celebração da Epifania do Senhor. Mas o que significa essa Epifania? É a manifestação de Deus ao mundo. Então, quando é a manifestação de Jesus Cristo como o verdadeiro Messias. Porque ainda não havia sido essa manifestação, muitas pessoas não tinham entendido, não é?
Viam ele como um profeta, viam ele como uma pessoa do bem, mas não necessariamente como o Messias, o enviado. E aí, a pergunta que eu não quero pregar aqui para vocês isso, porque isso o padre compete, que ele tem estudo teológico para isso, né? Não é, Cristiane? Bom dia! Agora, o que eu quero falar para vocês? Quando nós olhamos ali, já na festa dos Reis Magos, né, no dia 6, nós tivemos ali a celebração também dos Reis Magos. Eles foram em busca daquele que estava prometido que viria. Até aí, ok. Só que eles não tiveram só um encontro. Quando eles chegaram lá, avisados, né, em sonho, avisados que eles pegassem um outro caminho para que Herodes não matasse o menino, eles foram por um outro caminho. Olha só, presta atenção nessa situação do outro caminho. Quando os Reis Magos chegaram, viram aquele menino na manjedoura, viram aquele menino pobrezinho ali, não é? Eles procuravam um rei, o Messias, e de repente encontra lá um menino na manjedoura. Eles podiam ter falado assim, é isso aqui, não é? É isso aqui. Então eu quero trazer para vocês esse começo para depois fazer as perguntas para vocês. Olha só. E eu quero que, se vocês quiserem, até anotar isso daí, porque é muito importante, gente. Então vamos lá, os Reis Magos chegaram, viram o menino, viram a pobreza, viram que era muito diferente daquele rei que eles esperavam, mas ali eles o adoraram. E depois eles pegaram um outro caminho, um caminho que não foi o mesmo que eles fizeram, né, para voltar para suas casas. Eles não passaram por Herodes, eles pegaram um caminho diferente sob a orientação do anjo. E aí agora, aí vem a pergunta para você. Primeiro, quando você procura Jesus, quando você procura Deus, e você chega e ele se manifesta de uma forma diferente. Às vezes você está esperando um estrondo, né? Uma coisa grandiosa, e Deus se manifesta na simplicidade, Deus se manifesta naquela humildade. Você acredita que aquela manifestação é de Deus? Você acredita que, nossa, mas é isso aqui? É isso aqui que é Deus? Essa manifestação simples eu esperava encontrar entre fogos de artifício, vamos dizer assim. Será que nós, e essa pergunta é para mim, para você, né, Vanessa, que entrou aqui agora, tudo bem, querida? Será que nós, quando nós vemos a simplicidade de Deus, a manifestação dele nas pequenas coisas, nós nos contentamos ou nós queremos que ele faça, né? Eu sempre falo assim, que Deus desça numa carruagem de fogo e fala, eu sou o Senhor. Ou a gente se contenta e consegue enxergar naquele menino, naquela simplicidade, naquele movimento simples, que ali sim há uma manifestação de um Deus poderoso, apesar da simplicidade. Segunda pergunta. Quando nós nos encontramos com Deus, porque nós esperamos muito, Senhor, eu quero ter um encontro com Jesus, eu quero ter um encontro de verdadeiro. Quando nós o encontramos, será que nós realmente mudamos de vida? Porque às vezes, muitas pessoas, a gente fala assim, eu encontrei com Jesus. Nossa, eu fui batizado, eu fui para uma outra igreja, me batizei em outra igreja, depois eu vou falar sobre isso. E eu tive um encontro com Deus. Gente, você só teve um encontro com Deus, você e eu só temos um encontro verdadeiro com Jesus quando há mudança de vida. Se a minha vida continua do mesmo jeito, se eu continuo com os mesmos hábitos, se eu continuo fazendo as mesmas coisas, se eu continuo na mesma murmuração, na mesma reclamação, então eu não tive um encontro verdadeiro com Deus. Um encontro verdadeiro com Jesus, ele provoca uma mudança necessariamente. Quando eu tenho um encontro com Jesus, a minha vida ela tem que ter uma transformação, senão eu não encontrei verdadeiramente. Eu posso ir a um retiro, eu posso ir a uma celebração da Santa Missa, um culto, né, para quem é evangélico, e ser maravilhoso aquele momento, e ter aquela inspiração, e ter aquilo, é maravilhoso aquele momento. Mas eu não quer dizer que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, porque necessariamente se eu encontrei a Deus, se eu encontrei a Jesus, a minha vida tem que ter transformação. A minha vida tem que ter transformação. Bom dia, Vê, bom dia. Porque se não houve uma mudança, se não houve uma transformação nos meus hábitos, nas minhas emoções, no meu coração, no meu jeito de vida, eu não tive um verdadeiro encontro com Jesus. Eu posso ter tido uma experiência
que foi bacana, que foi legal, enquanto eu estava lá no retiro, enquanto eu estava lá aqueles cantos maravilhosos, mas o encontro verdadeiro com Jesus tem que haver mudança. Tem que haver mudança. Bom dia, amada, bom dia, Suzy querida. Então vocês estão entendendo? Gente, às vezes eu vejo as pessoas, e aqui não é crítica, tá? É só uma observação de pessoas que ela começa a mudar de igreja em igreja e ela fala assim, eu fui batizado na outra igreja. Gente, o batismo é um só. O Espírito Santo que atua na igreja evangélica é o mesmo Espírito Santo que atua na igreja católica. Então, se você foi batizado na igreja evangélica, é o mesmo batismo para a igreja católica. Se você foi batizado na igreja católica, é o mesmo batismo para a igreja evangélica. Não existem dois batismos. Você pode ter uma renovação dos votos batismais, mas falar, eu tive um outro batismo, não. Uma vez batizado, né, através de quem um sacerdote ou um pastor que realmente tem essa unção, tem esse ministério, uma vez batizado, o batismo é um só. Então, às vezes eu vejo a pessoa falando assim, eu estava na igreja X, e não vou nominar aqui, porque todos somos cristãos e somos irmãos, não é? Então, a pessoa ela é batizada e depois fala assim, agora sim, eu batizei na outra igreja, estou convertido. Gente, o batismo não é sinal de conversão. O batismo, claro, nós recebemos o Espírito Santo, mas se nós não tivermos mudança de vida, nós não tivermos esse verdadeiro encontro com Jesus, o batismo por si só não vai te transformar num cristão praticante. Ele te torna filho de Deus, mas você opta por ser esse filho de Deus que obedece a palavra, essa filha de Deus que obedece a palavra ou não. Vocês entendem? Então a pessoa, ela batizou, ela vai ao culto ou à missa uma vez na semana e ela fala, tô salvo. Não tá, gente. Se nós quisermos ser salvos, nós devemos obediência à palavra de Deus. Então, o que é obedecer à palavra de Deus? É eu me amoldar à palavra de Deus e não querer que a palavra de Deus se amolde à minha vontade. Tem pessoa que ela pega pedaço da Bíblia, né? Ela fala assim, nessa parte me serve, nessa não, nessa me serve, nessa não. E ela começa meio que assim, fazer uma coxa de retalhos com a Bíblia. Isso aqui eu sigo, isso aqui não me convém, porque isso aqui já é antigo. Não é antigo, a palavra de Deus é atualíssima. Então, falando da epifania, não é, de Jesus, dessa manifestação dele como Messias para o mundo, que bênção, não é? Que nós tivemos, que nós vivemos nessa época, não é, em que houve já a manifestação desse Jesus para nós, porque teve um pessoal lá do Antigo Testamento que não teve essa graça, não é? Então nós temos sinais visíveis da presença de Deus no mundo, mas para que eu realmente viva essa manifestação, eu tenho que ir ao encontro e permanecer na presença. Como isso, Nice? Eu vou ao encontro, eu tenho esse encontro com Jesus, mas eu decido permanecer na presença dele diuturnamente, diariamente, em atos, palavras e ações. Não é? O amor é em atos, palavras e ações. Então, essa manifestação de Deus na minha vida, ela vai se perpetuar à medida que eu decido seguir fielmente a palavra de Deus todos os dias. Bom dia, Kenny, querido! Menino ungido! Gente, vocês estão entendendo como eu fiz esse... Já desde o início ali falando sobre a epifania e sobre esse encontro de Jesus? Para quem não estava aqui na live, eu vou repetir. Eu só posso dizer que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus quando eu permaneço nessa presença dele e tenho uma mudança de hábito na minha vida, uma mudança efetiva na minha vida. Aí eu posso dizer, eu encontrei o Salvador. Porque se o meu encontro com Jesus não gerou nenhuma mudança no meu coração, na minha vida, nos meus hábitos, então eu não encontrei. Eu tive uma experiência e me afastei. Toda vez que você ouvir alguém falar, eu tive um encontro com Jesus, eu fiz um retiro, eu fiz algo, e olha, foi uma experiência maravilhosa. Ele teve uma experiência, mas o encontro verdadeiro
E a permanência na presença de Deus, ele só vai ter se gerar mudança efetiva na vida dele. Como mudança nisso? Mudança de hábito. Então, digamos assim, vou dar um exemplo bem simples. A pessoa, ela era um mal pagador. Ela vai lá, ela fala, não, então agora eu vou quitar meus débitos, eu vou pagar tudo que eu devo, eu vou pedir perdão, né? Pedir perdão por ter ficado devendo para essa pessoa, eu vou arcar com as minhas responsabilidades e vou mudar de vida. De agora em diante, eu vou pagar corretamente, ou não vou mais comprar fiado, vamos dizer uma coisa assim. Ah, não, eu tive um encontro com Jesus, só que não perdoou meu pai, não perdoou a minha mãe. Então você não teve um encontro com Jesus, pelo amor de Deus. Se um encontro com Deus, se um encontro com Jesus não te gerou uma força de perdão, um perdão genuíno, um perdão realmente espiritual, um perdão físico, não é aquela coisa de eu chegar e pedir perdão para a pessoa realmente. E lembrando que o perdão não é um dia, é um processo, não é, Rafael? Bom dia! Então, quando eu tenho essa mudança de vida, então digamos que a pessoa tem um vício, seja um vício de bebida, um vício de murmuração, um vício de jogo. Ah, eu tive encontro com Jesus, mas permanece no vício, é mentira, isso não é um encontro. Nisso, mas é difícil sair, é desafiador sair, mas é possível. Agora, essa mudança não quer dizer que você não vai errar. Mas você vê o esforço da pessoa nessa mudança. Tá, eu tive um encontro com Jesus, mas eu continuo brigando dentro de casa, eu continuo, vamos dizer, brigando com meu marido, eu continuo com o mesmo comportamento. Ou meu marido teve encontro com Jesus, mas continua com os mesmos hábitos ruins. Então eu não tive encontro com Jesus, gente. Então nós temos que ser muito honestos conosco. Porque nós podemos mentir para o mundo, mas Deus está vendo as nossas ações. Então esse encontro, vou repetir, toda vez que você ouvir alguma pessoa falar, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, esse encontro, ele gera necessariamente uma mudança de vida. Se não, é apenas uma experiência e não um encontro verdadeiro com Jesus. Tem que ter uma mudança de vida. E depois, por quê? Porque depois eu vou seguir. Eu tive um encontro com Jesus, mas eu decido segui-lo. Ele não me obriga, mas eu decido. Por quê? Porque foi tão bom, tão bom, tão bom, tão bom que eu decido segui-lo. E segui-lo é obedecer a sua palavra. Mas muitas vezes a pessoa quer que Jesus o siga, né? Agora eu tive um encontro com Jesus, mas as coisas eu vou olhar e aquilo que eu falei, pega a palavra de Deus e faz uma coxa de retalho. Nessa parte me serve, nessa parte não me serve. Aqui não me convém, aqui convém. Não. A palavra de Deus ela é para ser seguida à risca. Porque ela é atual. Deus ele é ontem, hoje e sempre. Ele é o começo, meio e fim, não é? Então se eu tive esse encontro realmente, como os reis magos tiveram, eu tenho que ir por outro caminho. Nisso, mas eu já tenho uma vida de santidade. Mas você pode ser mais santo, não pode? Eu desejo ser cada dia melhor. Tô longe da santidade, eu sempre falo, tô muito longe da santidade ainda, gente. Mas eu desejo cada dia me aproximar mais dessa santidade. Então, para isso, eu tenho que andar por outro caminho. Se eu estava andando por um caminho de mentira, eu tenho que andar por um caminho de verdade. Se eu estava andando por um caminho de vícios, e aí entra vícios emocionais, vícios químicos, eu tenho que mudar, eu tenho que gerar essa mudança de vida. Nesses vícios emocionais, murmuração, mentira, são vícios emocionais. Culpa, são vícios emocionais. Não é aquela pessoa que reclamação, de nada tá bom. São vícios emocionais. Procrastinação, são vícios emocionais. Raiva, vícios emocionais. Tristeza profunda, vícios emocionais. Nisso, mas como que eu faço para curar isso? Procura ajuda. É espiritual e é mental. Então você precisa procurar uma pessoa capacitada para te auxiliar a curar esses vícios emocionais e, claro, vida de oração. Eu falo sempre assim, gente, a minha vida espiritual, ela deu um salto quântico quando eu trabalhei a minha mente. Eu sempre falo isso. Eu tinha uma vida de oração, mas muitas coisas eu não conseguia compreender porque a minha mente não estava aberta para isso.
Então, quando eu comecei a trabalhar a parte da minha inteligência emocional, aí a minha vida espiritual deu um salto quântico. Por quê? Porque a minha mente abriu para enxergar coisas que eu não enxergava. Então, quando você trabalha a mente, acelera o teu processo espiritual. Quando você trabalha a sua mente, acelera o teu processo espiritual. Gente, é impressionante. Wagner tá dizendo, nossa, verdade nisso. Wagner, você é a prova viva disso, né, amigo? Wagner, ele é coach meu, né? Nós fizemos um processo de coaching. E Wagner tá aqui e pode dizer isso, né, Wagner? Porque realmente o nosso processo espiritual, ele acelera. Nisso, mas e se eu ficar só no processo espiritual? Ok, você vai chegar um tempo que você vai alcançar, mas você acelera. Eu falo que eu vivi 10 anos em um, quando eu trabalhei a minha mente. Então é como se eu fosse demorar 10 anos para chegar no nível que eu cheguei, mas eu demorei só um, por conta de eu ter trabalhado a minha mente. E isso é bíblico. Está lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai a vossa mente para que veja quão boa, perfeita e agradável a vontade de Deus para a sua vida. Eu sempre falo isso. Então, o próprio Deus fala, trabalha a sua mente. Abra a sua mente. Abra essa visão. Né? E a mente é a nossa terceira visão, digamos assim, porque o que os olhos carnais não conseguem enxergar, nós enxergamos pela mente. Muitas coisas foram curadas, né, amigo? Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. O Wagner teve um salto quântico na vida espiritual que foi fora do normal, né? Mas esse é nosso Deus poderoso. Mas por quê? Porque você se abriu, Wagner. Você se permitiu falar, deixa eu viver esse processo de coaching, deixa eu viver esse processo para que eu possa acelerar o meu processo, não é? Então, foi assim, acho que eu me lembro que você foi, acho que na quarta sessão, você falou assim, eu já poderia parar aqui, que já tinha resolvido a minha vida. E às vezes as pessoas falam, nossa, 10 sessões só resolve? Resolve, o Wagner tá aqui para dizer isso. Eu lembro que você falou isso num treinamento, né? Você falou, olha, se eu parasse o processo de coaching aqui, já teria valido a pena. Então, acelera. E então esse encontro que nós temos com Jesus, ele acontece muito mais rápido e ele solidifica. Ele se amolda, nós ficamos muito mais dispostos a fazer a vontade de Deus quando nós trabalhamos a mente. Porque aí nós conseguimos compreender o que estava faltando, aonde nós estávamos errando, porque o processo de coaching ajuda eliminar esses vícios emocionais, de culpa, de raiva, não é, Wagner? Culpa, raiva, procrastinação, mentira acaba dentro de um processo de coaching. Então, esse é um negócio maravilhoso. Então, para que nós possamos falar verdadeiramente, olha, eu tive um encontro com Jesus, mas será que você mudou de vida? Será que você realmente decidiu segui-lo? Ou você quer que ele o siga e faça a tua vontade? Não é? Quando nós temos um encontro com Jesus, nós decidimos, eu quero fazer a vontade desse Deus. Porque ele é tão bom, é uma experiência tão profunda, que eu falo, gente, eu quero seguir isso, eu quero fazer isso, eu desejo, porque Deus não obriga ninguém. Então, eu falo assim, eu decido por livre, espontânea vontade seguir ao meu Deus. Não é pesado. Eu decido fazer a vontade dele. E aí eu amoldo a minha vontade à vontade dele. E eu não preciso do batismo em outra igreja. Se você é evangélico, você não precisa de ficar mudando de igreja para outra igreja. Se você é católico, da mesma coisa. Você não precisa ficar mudando de igreja. Porque você aceita esse Jesus que está em todo lugar. Às vezes as pessoas ficam mudando de igreja por causa do pastor ou por causa do padre. Gente, então você não está lá por Jesus, você está lá pelo padre. Você não está lá por Deus, você está lá por um ser humano. Ah, mas eu não gosto daquele padre. Filho, quando a gente está em Deus, a gente aceita tudo. A gente aceita tudo. Então quem tem que se curar? Você. Não é o padre. O padre é um ser humano, o pastor é um ser humano que erra também. E entender as debilidades deles como ser humano é aceitar as nossas também, que nós também somos falhos, que nós também erramos. Porque o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo que atua na igreja católica, atua na igreja evangélica. Então, se você está bem dentro da tua igreja, ok. Se você não está bem, é você.
que tem que ver o que está faltando em mim, não é o padre ou o pastor. Eu já cansei de falar, não vou lá porque eu não gosto daquele padre. Então você não vai lá porque você não gosta de Jesus. Porque se você gostasse de Jesus, você não estava olhando para a figura do padre ou para a figura do pastor. E às vezes Deus está colocando justamente essa pessoa na tua vida para mostrar onde estão teus vícios. Eu não suporto culto longo ou missa longa. Então Deus está trabalhando em você, a tua paciência para você aguentar ali. 1h30 de missa, 1h30 de culto, Deus me livre. Então Deus está trabalhando a tua paciência, a tua resiliência. Mas não, aí já a pessoa quer mudar, não é? Nós tínhamos um padre em Terra Boa, nós tivemos há muitos anos atrás, eu amava aquele padre Ayrton, quem é de Terra Boa que sabe. Mas era um padre que ele falava a verdade. Cianorte também nós tivemos um padre assim, Padre Aldinei, que ele está lá inclusive, ele voltou para lá, Padre Aldinei Carreira, teólogo fantástico. E as pessoas falam assim, não gosto que ele é muito grosso, ele fala muito. Ele falava a verdade. A carapuça servia, a pessoa ficava brava. Mas ele não estava falando para a pessoa, ele estava falando para a comunidade em geral. Só que a pessoa se doía, por quê? Porque era ela que tinha vício emocional. Aí a pessoa deixa de ir por conta do padre. Entendeu? Gente, Deus ele coloca pessoas no nosso caminho para nos mostrar onde nós estamos errando. Deus não vai permitir que só pessoas boas entrem no nosso caminho, boas no nosso ver. Ele vai colocar pessoas também, às vezes é o teu marido, é a tua esposa, às vezes é teu filho. Eu tenho uma batalha dentro da minha casa constantemente. Por quê? Porque Deus está mostrando para minha filha paciência, porque eu tenho filhos muito tranquilos. Muito tranquilos. Então ele está mostrando que você tem que ter mais paciência. E eu tenho filhos que não professam a mesma fé que eu, dentro da minha casa. E Deus está mostrando, não desiste, persiste, oração, joelho no chão. Ele não vai colocar só pessoas maravilhosas ao nosso entorno. Ele vai colocar pessoas que nos desafiam a ir além, a mudar, não é? A transformar a nossa vida. E se nós não entendermos isso, nós vamos viver numa redoma de vidro. Eu quero ficar sozinho num lugar onde ninguém possa, não é, me atazanar. Então aí você vai ter que ser ermitão, morar nas montanhas e ficar quietinho. Agora, existem muitas pessoas que são maravilhosas de conviver, mas existem muitas pessoas desafiadoras para a gente conviver. E Deus permite que essas pessoas entrem na nossa vida para nos desafiar, ver onde estão os nossos erros, onde estão as nossas falhas, onde estão os nossos hábitos ruins. Bom dia, Rosiane, bom dia, Yasmin. Então, essa palavra de hoje realmente, se você teve ou quer ter um encontro com Jesus, você esteja preparado para segui-lo. Porque se você não o seguir, se você não tiver uma mudança de vida, você não teve um encontro com Jesus. Você teve uma experiência apenas, mas você não teve uma mudança. Só realmente pode dizer que teve um encontro com Jesus aquela pessoa que gerou mudança na vida dela, que mudou um comportamento, que decidiu segui-lo. Bom dia, bom dia! Olha lá, entrou mais pessoas aqui. Naider, Salik, acho que é isso que pronuncia. Então, vamos olhar quem chegou aqui por último, né? Já tô finalizando a live, meia horinha, mas eu vou deixar ela gravada no IGTV, vou deixar ela gravada também no YouTube, e que você olhe para esse encontro, essa epifania, não é? Essa manifestação de Jesus como Messias para o mundo. E que você tenha esse encontro com ele, mas esse encontro verdadeiro, como eu falei no início da live. Senão você não vai passar de uma experiência, mais uma vez. Sabe aquela pessoa que ela vai, participa da comunidade, participa de missas e missas e missas e nunca muda? Ela não gerou transformação, ela não teve um encontro. Ela teve uma experiência simples, que foi muito legal, que foi muito bacana naquele momento, mas é só. Então, que essa mudança, que esse encontro com Jesus gere mudança na sua vida. Vou fazer uma pequena oração agora para vocês e finalizando essa live. Não é? Que o Espírito Santo de Deus, que pode tudo, que atua aqui e atua aí, que esse Deus onipotente, onipresente, que ele conceda a você, nesse início de ano ainda,
uma experiência profunda, um encontro profundo com seu Filho Jesus, gerando transformação de vida, mudança de vida, gerando conexões poderosas, que o Espírito Santo de Deus atue na sua vida, te iluminando, te dando força, graça e sabedoria. Força principalmente para poder tomar as atitudes necessárias, para deixar o velho e começar o novo. Que isso gere em você um homem novo, não é uma mulher nova, uma transformação, e que você esteja muito mais próxima da santidade depois desse encontro. Que você use a verdade e abandone toda mentira. Que você use a palavra de Deus como seu escudo, como sua proteção. Que a palavra de Deus seja o fio condutor que vai te levar ao céu. Que tudo aquilo que tiver fora disso caia por terra em nome de Jesus. Eu desejo para a tua vida a verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe imensamente o seu dia. Que Deus abençoe imensamente a tua vida. Que Ele te cubra com todas as copiosas bênçãos e que a Virgem Maria passe à frente, abrindo todos os caminhos nesse ano de 2023, para que você seja luz e sal nessa terra e que um dia nós possamos nos encontrar lá no céu, que é o lugar de onde nós viemos. Aqui é só transitório. E que nossas almas possam se reconhecer. Que talvez muitas pessoas eu não conheço pessoalmente, mas que um dia nós possamos estar no céu e nossas almas se reconhecerem. Deus abençoe você, que seja uma semana de luz e que você seja essa luz por onde você passar. Gente, gratidão. Tira um print, me marca, eu vou repostar. Se tenho dúvida, me manda no direct. Manda essa live para outras pessoas. Tem tanta gente precisando. Então evangelize. Use esse canal, não é, que nós temos aqui para evangelizar também. E Deus vai se agradar muito da sua ação. Um grande beijo. Muito mais do que só oração, nós temos que ter ação, né? É orar e fazer. Que Deus abençoe a sua vida imensamente. Amo vocês, paz e bem.